Olá, turma. Eu sou o professor Anderson Lins, professor da disciplina Teoria do Conhecimento. Nós estaremos juntos, portanto, ao longo dessa disciplina. Ela que, em sua ementa, versa sobre as teorias do conhecimento e sua relação com a aprendizagem e a formação de professores na sociedade tecnológica, como também trata do conhecimento e a revolução científica. Bom, nesse primeiro seminário, nós nos debruçaremos um pouco mais, especificamente sobre a relação conhecimento e sociedade. E temos alguns objetivos a serem alcançados nesse nosso primeiro seminário. Operar com os conceitos de conhecimento, sociedade, cultura e ideologia, como também estabelecer relações entre tais conceitos, identificando-os em seu cotidiano, em nosso cotidiano, na verdade. E dizendo isso, eu gostaria de chamar a atenção da turma, pedir que, por gentileza, possamos ir ao módulo, na página 17, e nessa discussão inicial eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a afirmação de que conhecimento é poder. O próprio Michel Foucault sempre tratava do conhecimento numa relação de paralelismo entre saber e poder, de modo que quem sabe exerce com mais eficiência o seu poder. Quem tem poder em uma sociedade tecnológica, uma sociedade do conhecimento como a nossa, é um sujeito que tem saber. Então essa relação saber e poder é uma relação muito estreita, muito específica, da nossa discussão. E a propósito, há um ditado popular que diz o seguinte: conhecimento não ocupa lugar. Infelizmente, com nós, sujeitos de aprendizagem, não é bem assim. Alguns lugares são ocupados de maneira privilegiada por quem detém o saber. Como eu dizia agora há pouco, saber é poder. Então, a maioria das pessoas que ocupam esses lugares de prestígio são pessoas que detêm o conhecimento, que detêm o saber, por isso detêm o poder. Portanto, se o conhecimento for uma ferramenta capaz de tornar a nossa sociedade mais justa e igualitária, é um momento, é um chamamento, na verdade, para que nós, estudantes, estudiosos, possamos assumir o nosso lugar na história, como um ser que ensina e como um ser que aprende. Feito esse preâmbulo inicial, eu creio também ser necessário que nós possamos discutir um pouco mais sobre a definição de conhecimento, já que a nossa disciplina se organiza, inclusive a nossa disciplina recebe o nome de Teoria do Conhecimento, portanto nós precisamos esboçar, definir, pensar um pouco sobre como conceituar o conhecimento. E na página 19 do nosso material, acredito que tem uma definição muito válida, muito interessante, sobre a qual nós podemos nos apoiar. Nos diz o seguinte: conhecimento é toda informação organizada que ajuda a garantir a sobrevivência da espécie. Saber, por exemplo, como conseguir água, comida, como se curar de doenças, como resistir às mudanças do ambiente, tudo isso é, portanto, conhecimento. Ainda nessa perspectiva, ainda nessa intenção de discutir, de forjar, de juntos pensarmos, elaborarmos um conceito de conhecimento, é muito interessante que nós possamos pensar que o conhecimento, o processo de aquisição do conhecimento, ele é sistematizado em torno de 3 aspectos: objeto, signo e interpretante. Vamos discutir um pouco mais a definição de cada um desses objetos, objeto, signo e interpretante. Também, no nosso módulo,
há a referência ao objeto como aquilo que é representado pelo signo sob um determinado aspecto, né? E aí, quando a gente fala em objeto, em signo, né, e nós que somos do curso de letras, esses signos, né, essas expressões, essas palavras, nos remetem ao que dizia Saussure, né? O ponto de vista cria o objeto, né? Então, o objeto, né, é aquilo que pode ser representado por um signo, né? Um determinado objeto, ele é dito, é significado por um signo. O signo, por sua vez, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo ou alguém, podendo ser emoções, pensamentos, objetos, né? E o interpretante, né, fechando essa tríade, objeto, signo e agora interpretante, que pode ser possível, né, um interpretante virtual, por exemplo, né, nós estamos distantes, mas estamos sendo mediados por essa tecnologia, né? Eu estou interpretando junto com você, atribuindo sentidos, né, a determinados objetos, então eu sou o interpretante, você do outro lado também é o interpretante, né? Portanto, o interpretante pode ser real, como também um interpretante possível, um interpretante virtual, no caso nessa nossa relação. O interpretante é aquele que atribui um significado para o signo que passa a ser também signo para outro interpretante. Claro, sempre permanecendo aberto a novas interpretações. Eu vou tentar lançar mão de um exemplo. Eu vou pegar aqui um Kindle, né? Então, imaginemos que esse signo, Kindle, ele significa esse objeto, né? E nós que estamos, né, nessa arena, nessa cena discursiva, né, eu sou o interpretante, você também é o interpretante, e estamos, portanto, sendo mediados pela linguagem, né, mediados pelo signo, que diz, né, que atribui, que batiza esse objeto, né, por Kindle, né? O mesmo valeria, por exemplo, para uma caneta, né? Nós estamos imersos em uma cultura, em uma civilização, em uma determinada formação social, né? Numa sociedade notadamente organizada, né, pela escrita, pela língua, e nós, enquanto interpretantes, né, utilizamos o signo caneta para definir esse objeto, né? Portanto, nós ampliamos nossos conhecimentos na medida em que somos capazes, né, de interpretar mais informações e de decodificar novos signos, né? Muitos exemplos poderiam ser lançados a respeito dessa tríade que sistematiza, que organiza o conhecimento, como eu dizia, né, o objeto, signo e interpretante, né? Nós pensarmos, por exemplo, no processo de aquisição, né, da fala, da escrita por parte das crianças. Podemos pensar também em um sujeito que não fala uma determinada língua e está naquele país, né, em que as pessoas se comunicam majoritariamente por aquela língua, né? Então, na medida em que o sujeito ele vai conhecendo, né, se apropriando dos signos que definem determinados objetos em uma língua, né, um mundo de possibilidades, um mundo de sentidos se abre, né, para esse sujeito que está, por exemplo, no processo de aquisição de uma segunda língua, né, de uma língua estrangeira, né? Então, nós encerramos esse primeiro momento da aula pensando, sobretudo, né, nessa ideia de que o mundo é organizado, o mundo do conhecimento é organizado, é sistematizado em torno dessa tríade, né? Objeto, signo e interpretante. Mais uma vez agradeço pela sua atenção e prosseguiremos estudando, né, a teoria do conhecimento.